Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Vamos trazer o estudo sobre o livro de Zacarias, capítulo 10, amém? Então vamos lá, vamos fazer a leitura. E tá assim: Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e ele dará as chuvas abundantes e cada uma erva do campo, porque os ídolos têm falado vaidade e os adivinhos têm visto mentiras e contam sonhos falsos. Com vaidade consola, por isso segue o seu caminho, como ovelhas estão, está, estão aflitos, porque não há pastor. Então vamos aqui já de cara parar aqui nesses dois versículos, vamos falar deles. Primeiro ele fala para nós pedir o quê? A chuva serôdia, a chuva no seu tempo, a chuva serôdia. Aí ele vem falando na sequência que ele fala por que os ídolos têm falado vaidade. Aí a primeira coisa que você tinha que parar para pensar, que é o quê? A Bíblia diz no Isaías, Êxodo, em toda a Bíblia, que os ídolos não têm fôlego, têm boca, mas não fala, têm nariz, mas não cheira, têm olhos, mas não enxerga, têm ouvidos, mas não escuta. Os ídolos, eles não falam nada. Mas o que ele está dizendo? Porque os ídolos têm falado vaidade. Você vai entender que ele está falando de quê? De espíritos. Os espíritos estão falando de vaidade. Aí você fala, por quê? Você acha que é? Acho não, tenho certeza. Olha agora na sequência. Os adivinhos têm visto mentiras. Adivinhos é profetas. Os profetas têm falado mentiras, têm recebido visões mentirosas. Por quê? Porque está dando eles, os espíritos estão dando eles aqui. Amém? Aí vem na sequência, contam sonhos falsos, pessoas que têm sonhos e falam, Deus me deu um sonho, entende? Deus falou comigo. Tá falando de que aqui? Tá falando dos espíritos, tá falando de falsos profetas e tá falando de falsos sonhadores. Com vaidade consolam. Consola quem? O povo. Com vaidade consola o povo, falando de mentiras. Por isso, segue os seus caminhos como ovelha. Estão aflitos, porque não há pastor. Aí ele fala para você pedir a chuva serôdia, porque esse povo está revestido dos falsos espíritos. Eles estão revestidos dos espíritos errantes. E tem homens profetas que estão profetizando mentiras. E também pessoas que estão tendo sonhos. Essas pessoas que estão o quê? Apacentando esse povo aqui. Amém? Por isso ele fala, pedi a chuva serôdia. O que é a chuva serôdia? Amém? Aí agora nós vamos entender o porquê da chuva serôdia. Por que ele está falando com você? Pede a chuva serôdia, porque os ídolos têm falado vaidades. Porque, irmãos, eu vou dar um breve resumo aqui, mas você entende que Deus disse na velha aliança que ele daria uma benção ao povo. A benção de Deus seria a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã é na hora ali da plantação, na hora que você planta, vem a chuva temporã para nascer a semente nascer. Mas a chuva serôdia já pronto para colher, ela já cai já para os frutos já está firmes para ser colhido. E isso você vai ver que essas chuvas lá na velha aliança, elas vai se transformar na nova aliança como o Espírito de Deus. Essas chuvas, essas bênçãos que Deus está prometendo ao povo, essa bênção é o próprio Espírito de Deus. Então você vai ver que ele está dizendo aqui, a chuva temporã
iniciou no Pentecostes e agora ele está dizendo pedir a chuva serôdia, porque essa é a da colheita, porque os espíritos estão falando vaidades, os profetas estão profetizando mentiras, os sonhadores estão sonhando falsos, sonhos falsos. Esses são os homens que estão apacentando o rebanho. Aí Deus está pedindo para nós, está pedindo a chuva serôdia, para nós ter o quê? A espada aguda de dois gumes. Para nós ter discernimento dos espíritos, para nós ter discernimento dos homens que estão apacentando. Porque esse rebanho aqui está sem pastor. Mas quando você pede a chuva serôdia, você terá um pastor. E esse pastor é Cristo. E se ele estiver dentro de você, igual ele disse lá em João 14, que ele, o Pai, viria e faria morada dentro de nós. E se ele vem e faz morada dentro de nós, você terá uma espada aguda de dois gumes. Você compreenderá a palavra de Deus. E os espíritos não te enganará. Os falsos profetas não contará mentiras para você. Os falsos sonhadores não te enganará. Porque você colocará tudo em luz da palavra. Tudo que as pessoas disser, você olhará dentro da palavra. Nenhum espírito há de te enganar. Amém? Então vamos aqui entender agora sobre a chuva serôdia. E como eu falei que já derramou a temporã no Pentecostes, ali nos discípulos de Jesus, agora falta a serôdia, que vai ser no tempo do fim. Porque Deus há de dar um grande avivamento, irmão. Deus vai dar um avivamento à sua igreja. Primeiro ele vai tirar essas imundícies, né, irmãos? Vai tirar tudo aquilo que quebra a sua palavra, tudo aquilo que vai contra a sua palavra, porque muitos estão ensinando coisas mentirosas. Muitos estão pegando a Bíblia e estão fazendo o que eles querem da Bíblia. Mas só que no tempo do fim, o Senhor há de restaurar o seu corpo. Ele há de destruir e há de restaurar. Ele há de limpar e ele há de limpar a sua noiva para ela receber o seu poder. É como Elias, irmãos. Elias recebeu o Espírito do Senhor, mas quando foi na vez de Eliseu, ele teve porção dobrada. É a mesma coisa. O Espírito do Senhor está conosco desde o Pentecostes. Foi derramada a chuva temporã e ela vem até hoje. Só que quando o Senhor estiver às portas, ele vai dar um grande avivamento. Ele há de despertar a sua noiva. E quando ele dá esse grande avivamento, a sua noiva estará preparada para o seu esposo. O Senhor não vai vir buscar uma mulher adúltera, não vai vir buscar uma mulher cheia de mancha, ele vai vir buscar uma noiva, irmão. Uma noiva pura, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Amém? Então vamos entender agora sobre a chuva serôdia. Primeiramente, vamos no Velho Testamento e compreender isso. Amém? Vamos começar com Levítico, com Levítico. Levítico aqui vai falar das festas. Falando das festas do jubileu e falando das festas aqui, no versículo 20, capítulo 25, versículo 21, está escrito assim: Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no sexto ano, para que dei frutos por 3 anos, e no oitavo ano semeareis e comereis da colheita velha nono, até o nono, até o nono, até que venha a nova colheita, comerás a velha. E também a terra não se venderás em perpétuo, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Primeiro ele está falando que vai dar o quê? A benção. Que quando chegasse no dia da festa aqui, que é a festa de anos, amém? A festa de anos, eles não trabalhariam 3 dias, 3 anos, quer dizer, 3 anos, que é no sexto ano Deus daria o quê? Porção dobrada para eles, porque a bênção do Senhor seria a chuva, e essa chuva que daria na sua colheita ali, eles produziriam para eles comer 3 anos. O do sexto ano, o do sétimo ano e do oitavo ano entrando para o nono. No nono ele podia plantar.
Amém? Só que você vai ver que ele vai dizer aqui que vai ser para 3 anos. A bênção do Senhor faria a colheita prosperar por 3 anos. E essa bênção seria o quê? A chuva. Amém? Essa bênção seria a própria chuva. Vamos lá. Vamos. Êxodo. Êxodo não. Ezequiel. Podia ter colocado ali. Marcado. Ezequiel 39. E tá assim, ó. 34, 26. Trinta e quatro, 26. E tá assim, bem aqui, ó. Ezequiel 34, versículo 26. E delas, e dos lugares. Vou ler aqui em cima aqui. É um contexto para o tempo do fim aqui, amém? Vai falar do deserto. E farei com elas uma aliança de paz, e acamparei com as feras da e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dominarão nos bosques, delas e dos lugares ao redor do meu horteiro. Farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas de bênçãos serão. Olha o que ele está dizendo, que no tempo, nesse tempo aqui, ele fará descer as suas chuvas. Amém? Vai fazer descer as suas chuvas no seu tempo. É um estudo aqui que vai falar do deserto, só que nós não vamos entrar nesse assunto. Eu só quero falar da chuva. Chuva de bênçãos. Está vendo que ele está colocando as suas chuvas como chuva de bênção. E naquele dia ali, falando do deserto, é algo que lembra das igrejas que eu falei que uma igreja, a Filadélfia, será levada ao deserto, aonde que Deus há de proteger. Amém? Aonde que Deus vai dar comida, vai dar tudo ao seu povo. Vamos aqui agora para Malaquias. Chuva de bênçãos. O Senhor vai dar a chuva ao seu tempo, chuva de bênção. Depois vocês lêem aí na casa de vocês os contextos. Eu até fiz o último Zacarias que eu fiz ali, amém? Capítulo 11, eu falei de Ezequiel 34. Eu li ele quase todo, só não li o final ali, porque o final já ia falar do deserto, amém? Olha aqui o que o Senhor vai dizer aqui, ó. Malaquias capítulo 3, vai falar assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que hajas mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficientes para a recolhestes. Olha, o que ele está dizendo? Que aqui é uma exortação, né? Que ele está exortando os levitas porque eles estavam parando as festas de Deus. E Deus fala com eles, exortando eles, chamando eles de ladrão, ensinando aqui os líderes, os cabeças. E aqui falando com eles aqui que eles não poderiam parar as festas, porque a festa seria sombra do Senhor Jesus. Ele exorta eles e falando, chamando eles de ladrão, ao ponto de falar com eles: vocês me roubam no dízimo e na oferta, porque eles estão parando a festa de Deus. Eles estão parando as festas de Deus. Eles estão furtando as coisas do Senhor. Eles não estão tendo zelo pelas coisas do Senhor. Amém?
Aí vem a exortação, só que o Senhor fala, se fazer isso, fazei provas de mim, porque se vocês cumprir conforme a minha palavra, os meus mandatos, se eu não vos abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós uma bênção tal, até que haja lugares suficientes para a recolheres. Você lembra de lá em Números? O que ele disse em Números? Que ele daria a chuva, ele daria a sua bênção é a chuva temporã e a chuva serôdia. E eles recolheria, como nós também passamos ali, hein? É, onde que nós fomos mesmo? Em, em Levítico, falando da benção. Ah, eu não fui no Levítico 26 não, né? E aqui, irmão, ele vai falar dessa benção. Aí você vai entender ela claramente aqui. Vamos em Joel. Vamos em Joel. Joel melhor ainda. Vamos aqui em Joel. Olha o que ele vai falar em Joel. 16 minutos. Tá assim, ó. Joel 2, versículo 23. E vós, filho de Sião, regozijai vós e alegrai vós no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Farás descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Ele vai falar aqui para eles regozijares, porque o Senhor vai derramar a sua chuva, e vai derramar a chuva temporã e a chuva serôdia. Você vai ver que nesse mesmo contexto do capítulo aqui, 2, do versículo 23, você lê o contexto inteiro, amém? Eu vou pular porque o vídeo já está grande. Vamos aqui no versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Olha, ele falou o quê? E depois derramarei o meu espírito. Nesse início, o que ele já disse? Vós, filhos de Sião, regozijai e alegrai vós no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Ele falou que vai fazer derramar, descer a chuva. Ela vai ser derramada sobre a terra, e a terra dará. Aqui vai ligar Hebreus, outras mais coisas mais profundas ainda, amém? Por isso que eu não vou ler esse contexto aqui. Mas ele fala: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mostos e de azeite. Ele está falando de algo que vai dar fruto, algo que vai dar fruto. Você sabe que nós, quando é derramado a chuva sobre nós damos frutos. E você está vendo que essas chuvas aqui, ela vai se tornar como o Espírito do Senhor. Porque ele vai falar, e há de ser que depois derramarei o meu Espírito. Como ele está o quê? Abrindo as janelas do céu. E vos está dando a vós a benção dele. Ele está dando a sua bênção. E a sua bênção é a chuva. E a chuva é o Espírito. Então você está vendo que lá na frente, quando ele falou da temporã e da serôdia, ele está falando do espírito dele. E você vê claro isso. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. Você sabe que quando ele derramou o espírito dele no Pentecostes, até o dia de hoje, não houve sangue e fogo e nem coluna de fumaça.
Mas se você temasse e falasse que existe, então beleza, vamos para o 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha para você ver. Ele está dizendo aqui que quando ele derramar a chuva sobre o seu povo, haverá também sinais, prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. E você sabe que os sinais que haverá no céu são as trombetas de Deus que há de tocar. Você sabe qual que é a primeira trombeta? É saraiva de fogo que derramará dos céus. Vai vir do céu saraivas de fogo, irmão, com sangue. Amém? Essa é a primeira trombeta. Por isso ainda não tocou nenhuma trombeta. E ainda há de tocar. Para tocar a última trombeta, que é a vinda do Senhor, tem que tocar primeiro a primeira trombeta, anunciando essas coisas. Por isso o Senhor vai dar um grande avivamento para anunciar e acordar o povo. Irmãos, por que você acha que hoje, nesse tempo, o Senhor está restaurando o seu corpo? Tirando todas as imundícias, irmão? Porque, na verdade, não é pregar o que você quer. Apenas lê o que está escrito na palavra. E aqui você vê que ele deu o avivamento, que é a primeira, é a chuva temporã. Mas nesse tempo aqui que haverá sangue, fogo e coluna de fumaça, e o sol converterás em trevas, e a lua em sangue, isso é a chuva temporã. Essa é a chuva temporã. E essa chuva temporã é para o tempo do fim. Entende? É para o tempo do fim. E ela ainda não se cumpriu. Vamos aqui para você ver em Atos. Pedro vai falar disso também. Vamos ler aqui em Atos. Atos está assim, ó. E está assim. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos concordiamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava assentados, e foram vistas vistas por eles em línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito eles concedia que falasses. Olhe, primeiramente, quando é derramado o Espírito sobre eles, vem lá do céu, um ventuoso, derrama sobre eles. Olha o que ele vai dizer aqui. Aí os pessoal vai achar que eles estão bêbados. Só que aí Pedro vai começar a falar aqui no versículo 26 e está assim: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha o que ele está dizendo. Isso foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor a minha aqui tá fumo, mas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Antes do Senhor vir, antes, irmão, antes do Senhor vir, tem que acontecer isso ainda aqui, que não aconteceu. O sol se tornou em trevas? Não, meus irmãos. A lua se tornou em sangue? Não, meus irmãos, que quando se tornar o sol aqui se tornar em trevas, na sequência você vai ver só a lua no céu, que nem sangue. É isso que vai acontecer, não é do jeito que você tá vendo aí, você viu ali uma luinha ali com um pouquinho de sangue ali, parecendo que tá de sangue, né? Não, irmão, você vai ver ela totalmente, na sua totalidade, de sangue.
Então isso não aconteceu. E o que ele está dizendo? Que Deus disse que nos últimos dias derramaria o seu espírito sobre toda a carne. E os jovens terão visões e os velhos sonharão sonhos. Ah, mas ele fala na sequência: e também do meu espírito derramarei sobre meus servos e sobre as minhas servas naquele dia, e profetizarão. Olha para você ver, tá tendo um derramar aqui em cima, no versículo 17. No 18, ele fala também do meu espírito derramarei sobre os meus servos. Ele está dando primeiro aqui, foi o primeiro avivamento que ele deu. Amém? Foi para plantar, que foi na época dos apóstolos. E isso vem vindo até hoje, irmãos. Só que essa chuva temporã, ela vai encontrar com a chuva serôdia. Elas vão se encontrar ambos juntas. Amém? Na chuva serôdia. A temporã vai encontrar com a serôdia. E o Senhor vai dar um grande avivamento, como Elias. Elias tinha um espírito de Deus. Mas quando chegou a vez de Eliseu, ele recebeu porção dobrada do espírito que estava em Eliseu. Amém? Na mesma forma do tempo, o espírito dos que está dos apóstolos que estão em nós receberemos porção dobrada sobre esse espírito de conhecimento, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor e de prudência. Nós receberemos os 7 espíritos do Senhor. Amém? Que se torna um espírito. Isso aí está lá em Provérbios. Amém? Se for lá em Provérbios, capítulo 8, Deus vai falar dos seus espíritos ali, do seu espírito. E o seu espírito é o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor e de prudência. Isso você vai achar lá em Provérbios capítulo 8. Então aqui você está vendo que o Senhor vai dar um grande avivamento. Ainda não aconteceu sangue, fogo e vapor de fumaça. E o sol não se converteu ainda em trevas e nem em luas. Então você está vendo o porquê que ele está falando aqui para você aqui em Zacarias, para você pedir a chuva temporã, porque já é o tempo do fim. É uma profecia que ele está usando Zacarias aqui e trazendo coisas para o tempo do fim. Então, quando você vê que ele fala assim, ele fala que pedir ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpago, e ele darás chuva abundante a cada um, erva no campo, a cada um, erva no campo, porque os ídolos têm falado vaidades e os adivinhos têm visto mentiras e conta sonhos falsos, com vaidade consola. Por isso, segue o seu caminho ovelhas como ovelhas estão aflitos, porque não há pastor. Tá entendendo agora, irmãos? O porquê que ele está falando para pedir a chuva serôdia? Porque esse povo aqui que está sendo apacentado, está sendo apacentado pelos espíritos, os espíritos enganadores. E estão tendo profetas que estão profetizando mentiras. E estão tendo sonhadores que estão sonhando vaidades. Estão sonhando coisas que não vêm do Senhor. E isso está fazendo o povo do Senhor aqui andar aflitos, errantes, porque não há pastor. Mas ele fala, clame a chuva serôdia, porque quando você conhece a verdade, conheceis a verdade e a verdade vos libertarás. Conheceis a Jesus e Jesus te mostrarás o caminho. Buscai os melhores dons e o Senhor te ensinará. É ele que vai te ensinar. Olha para você ver, na sequência ele vai falar aqui. Olha o que ele vai dizer. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os farás como o seu majestoso cavalo na peleja. Olha, ele já disse que tá o quê? Contra os pastores se encheu a minha ira. O que está dizendo aqui? O que eu acabei de falar no versículo 2? Que aqui ele está falando dos
dos falsos homens, dos falsos aqui que estão sendo usados pelos espíritos, mas ele fala, eu julgarei. E você vai ver que lá em Ezequiel, aqui em Zacarias, capítulo 13, ele vai julgar não só as imagens, como também não só as imagens, como os espíritos, e não só os espíritos, como os profetas. Você vai ver aqui, ó. Ele fala aqui, ó, capítulo 13, versículo 2: E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e os espíritos da impureza. Ele vai fazer isso sair. Ainda não fez, mas quando ele fazer o quê? Quando ele for dar, quando ele for a vinda dele, irmão, quando ele for fazer a expiação, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificação do pecado e da imundícies. Amém? Havendo do Senhor transformação de corpos, que está falando ali. Então você está vendo que ele está falando da sua vinda. E aqui ele está dizendo que ele há de julgar esse povo. Vem na sequência, quando ele fala que vai julgar esses pastores aqui, que eles são o quê? Castigarei os bodes. Bode é o quê? É líder, irmão. Bode é sempre, quando fala bode ou carneiro, sempre é o que? Eles são líderes, são linha de frente. Igual eu falei lá em Ezequiel, capítulo 34. O que ele disse lá? Eu julgarei carneiro e bode. Amém? São líderes, porque eles andam na frente, eles são reprodutores. Amém? E aqui ele diz a mesma coisa, que ele há de julgar isso. Aí ele fala, mas o Senhor dos Exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os farás como o seu majestoso cavalo na peleja. Olha o que ele vai falar. E dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. Quando ele fala aqui, dele sairá a pedra de esquina, quem é a pedra de esquina? Na sua Bíblia pode estar falando a pedra angular. Quem é a pedra de esquina? É o próprio Senhor Jesus. Efésio vai dizer isso. Efésio. Os vídeos só fica grande, irmão. Tento fazer pequeno, mas você vê, eu não li nem a metade. O vídeo já tá 30 minutos. Efésio 2:20. E tá aqui, ó. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é a pedra de esquina. Aqui já está falando da vinda do Senhor. Amém? Aqui já está falando da vinda do Senhor, mas aqui a primeira vinda. Ele fala, tipo assim, irmãos, ele está falando da primeira vinda e da última vinda dele. A primeira vinda que ele está falando é a morte de cruz. Ele está falando disso. Quando ele fala que dele é a estaca, você já vai lembrar de Isaías 20, Isaías 20, versículo 24, começando ali do versículo 23 ali em diante, você vai ver que vai estar falando ali do mordomo Sébanas, e vai falar de Eliaquim. Você vai ver que vai falar que Eliaquim, ele vai ser uma estaca. Amém? Nessa que vai ser colocado como uma estaca, todos os utensílios da casa estarão sob Eliaquim. E chegará um certo tempo que ele vai falar que será arrancado essa estaca. Amém? E a própria estaca é o próprio Senhor Jesus, irmão. É o próprio Senhor Jesus. Amém? E isso também nos leva lá em Esdras, quando ele vai falar assim. Vamos lá em Esdras. Eu acho que eu vou ter que parar esse vídeo aqui. Um vídeo muito grande. E tá aqui, ó. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar nós uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida
na nossa servidão. Olhe bem, ele vai estar falando aqui, Esdras, capítulo 9, ele vai estar falando aqui, irmãos, do povo aqui que vai pecar, vai pegar mulheres, e Esdras vai estar ali diante do Senhor no sacrifício da tarde, amém? Que isso vai te lembrar também o tempo do fim. Aí ele vai estar ali no sacrifício da tarde, vai levantar as mãos, vai orar ao Senhor, vai clamar ao Senhor, vai suplicar ao Senhor pelo pecado do povo, e ele vai falar: ó, o Senhor nos ajudou. Nós erramos, mas o Senhor nos ajudou e vocês ainda pecam. Só que ele disse aqui: e para dar nós uma estaca no seu santo lugar. Amém? E essa estaca é o próprio Cristo que salvaria eles, que salvaria toda a humanidade. E quando ele fala aqui, ele está falando da primeira vinda de cruz, mas na sequência ele está falando da última vinda dele, irmão. Da vinda dele, por isso ele vai falar: e serão como poderosos que na batalha esmagam os inimigos no lodo das ruas. Eles lutarão porque o Senhor estarás com eles. O Senhor estarás com eles. E confundirão os que andam montados em cavalos. E fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e os farei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Então, no primeiro aqui que ele fala, é a vinda de cruz, que de Judá sairia um. Visitarei o seu rebanho. O Senhor fala, mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá. E da casa de Judá sairia quem? A pedra angular, sairia Jesus. Ele seria a estaca e o arco de guerra. Amém, irmão? O arco de guerra. Aqui mesmo em Zacarias, capítulo 9, vai falar isso. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e com o arco de guerra serão destruídos. Ele está falando o quê? Uma batalha, uma guerra. Ele lutará a favor deles. Ele há de vencer essa batalha, há de vencer essa luta. Por quê? Porque o Senhor estará com eles. Amém? Então você vai ver que ele fala primeiro a primeira vinda, a de cruz, mas na sequência ele está falando de algo mais além ainda. Ele está falando da vinda do Senhor. E quando ele fala da vinda do Senhor, que ele fala que da casa de Judá salvarei e fortalecerei a casa de Judá, e da casa de José eu vou salvar, porque ele tinha rejeitado a casa de José. Ele rejeitou a casa de José. Isso você vai ver lá em Jeremias capítulo 3, 18. Não estou indo lá, irmãos, porque o vídeo ficou grande, mas você pode ir lá. Jeremias 3, 8. Se eu não me engano, é isso mesmo, 3, 8. Que Deus vai falar que deu carta de divórcio para as 10 tribos, que deu carta de divórcio para Israel. E quando ele vai falar aqui de José, ele está falando das 10 tribos. Quando ele cita José aqui, ele está falando das 10 tribos. E ele está falando: eu vou salvar vocês. Eu vou resgatar vocês. Na vinda do Senhor, irmão, isso acontecerá. Hoje acontece espiritualmente, sim, irmão. Hoje acontece sim, irmãos, espiritualmente. Acontece isso sim. Mas só que quando o Senhor vir na sua totalidade, ele vai restaurar. Os apóstolos vão falar isso com ele aqui, ó, em Atos. Em Atos capítulo 1, versículo 6. Atos 1, versículo 6, eles vão falar, vai restaurar Jerusalém esse tempo? Vai falar assim, ó. E aqueles, pois, que se havia reunidos, perguntou ele, dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Disse ele, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Restaurar as 10 tribos. Restaurar as 10 com as outras duas, as 12 tribos. Mas ele fala, não, vocês não sabem, esse tempo é do Senhor, o Senhor que sabe o tempo que vai ser restaurado.
Por isso aqui ele está dizendo que ele vai chamar as 12 tribos. Eu salvarei também vocês. Ele vai fortalecer a casa de Judá, mas também salvará. Então ele fala primeiramente do pregar do evangelho, mas também fala da sua vinda. Aí vem na sequência: e os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrarás, como pelo vinho, e os seus filhos o verão e se alegrarão, e o seu coração se regozijará no Senhor. Eu eles assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se multiplica tinha multiplicado. Olha, olha agora, irmãos. Ele fala primeiro aqui da casa de Judá, que ele vai dar força à casa de Judá. Ele vai salvar José, vai te lembrar as 10 tribos. Quando ele fala de Efraim, aqui está nós, irmãos, os gentios. Amém? Porque Deus fez promessas sobre a cabeça de Efraim e disse que de Efraim sairia multidão de nações. Então, quando ele fala que vai salvar a casa de Judá, quando ele fala que vai salvar a casa de José, ele fala também que a casa de Efraim será poderosa. Então, você vai ver que quando ele chamar a casa de Judá, quando ele chamar a casa de José, ele chamando a casa de Efraim, todos estarão unidos no Senhor. Eles aqui, irmãos, está lembrando de nós, dos gentios. Amém? Porque Efraim se tornou uma nação. Efraim se tornou uma multidão de nações. Amém? E você sabe que eles eram tribos, mas Deus fez promessas sobre a vida dele. Tem estudo aqui no canal falando sobre isso, por isso que eu não vou me aprofundar. Mas o Senhor está falando que eles vai ser poderoso. Amém? Que o vídeo ficou muito grande. E ele falou que também que vai assobiareis e os ajuntareis, e ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim e em lugares remotos e viverão com os seus filhos e voltarão. Ele fala primeiramente que eles vai o quê? Voltar, irmãos. Ele está falando da casa de Efraim, está falando de Judá, está falando de José, está falando desse povo, que esse povo vai voltar, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-lo-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará um lugar bastante para eles. Irmãos, eles vão vir da onde? Porque eu os farei voltar da terra do Egito. Você lembra que lá em Daniel mesmo fala do final dos tempos. No final vai ter o que? A guerra do Egito e da Assíria, o reino do norte e o reino do sul. Eles vão guerrear. Amém, irmãos? E isso está profetizado na Bíblia. E nós estudamos várias coisas aí falando sobre esse reino, principalmente quando você estudar a quinta trombeta. Eu falei da Assíria, eu falei do reino do anticristo. Esse é o reino do anticristo. E o anticristo ele há de guerrear contra o Egito no tempo do fim. Agora volta aqui um contexto. Aconteceu isso no tempo do fim? Aconteceu isso porque Zacarias ele é depois que eles vão para a Babilônia. Depois que eles vêm da Babilônia, amém, Zacarias ele profetiza que a Síria vai atacar a Israel. Porque aqui ele está dizendo isso. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Ele fala, eu vou fazer voltar. E nesse tempo aqui, quem reinava? Era a Babilônia. Depois que ele veio a Babilônia, e aqui está vindo, quem está reinando lá agora? Nesse tempo, né, irmãos? Eu falo agora, mas é entrando nesse tempo. É o rei Ciro. O rei Ciro. O rei Dário. Ciro já tinha saído já. Amém? Porque quando ele recebe a palavra de Deus, ele recebe no tempo de Dário. Ele recebe no segundo ano de Dário. Ciro já não é rei, e assim se levantou já Dário. Nem é o seu filho, o filho de Ciro. Amém? Que é caçando, não é ele. Vai ser Dário. Nesse tempo recebe a palavra.
ele recebe a palavra. E aqui ele está profetizando para o tempo do fim, irmãos. Amém? Ele está profetizando para algo que ainda vai acontecer. Porque quando você olhar nas escrituras, falando do Egito e da Síria, esse reino lutará no tempo do fim. O Egito é um dos chifres pequenos de Daniel. Daniel tem 10 chifres. Tem um chifre pequeno que vai levantar e vai derrubar 3. Um daqueles 3 é o Egito. Um daqueles 3 chifres é o Egito. O chifre pequeno é o anticristo, mas o chifre que é derrubado ali, amém, é o Egito. E o Egito, a Síria vai derrubá-lo. Eles vão ter domínio sobre Israel. Por isso Deus está falando que vai restaurar, que vai trazer eles. Então você está vendo que ele fala da primeira vinda dele de cruz e na sequência ele está falando da sua vinda mesmo de glória. Ele vindo. E ele passará pelo mar com angústia e ferirás as ondas do mar e todas as profundezas do Nilo se secarão. E então será derrubado a soberba da Síria e o centro do Egito se retirará. Olha, e eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Aqui agora ele vai dar um pedacinho aqui, um pedacinho da tribulação. Um pedacinho da tribulação. Como resumisse aqui o que aconteceu aqui dentro. Porque ele fala, passarão pelo mar com angústia. Passarão pelo mar com angústia. Quando eles passar por esse mar. Amém? Igual eu falei com vocês, aqui dentro é como se fosse dupla camada de revelação. Revelação de cruz, evangelho, pregação do evangelho. Primeiramente, você viu que tudo que eu estou falando, eu falei salvação, pregação do evangelho, tribulação, irmãos. E depois, vinda do Senhor. Aqui está falando da vinda do Senhor de cruz e pregação do evangelho até o ponto de chegar esse aqui, tribulação. Mas dentro desse próprio ponto, ele também está trazendo a vinda do Senhor com poder e glória e ele reunindo o seu povo. Dupla camada de revelação. E você for olhar, teve revelação para aquele tempo, mas tem revelação para hoje. Amém? Para o tempo do fim, irmãos. Então, quando ele fala que vai passar e ferirá as ondas do mar, você já vai lembrar de que Isaías capítulo 11, versículo 15 e 16, o Senhor fala que vai ferir o Nilo. Amém? Ele há de ferir o Nilo. E todas as profundezas do Nilo se secarão. Amém? Então será derrubada a soberba da Assíria. Aqui ele já vai ser o que? Derrubada a soberba da Síria. Então você já vai ver que aqui é uma tribulação. E aqui é o povo de Deus que fere essas ondas do mar. Amém? Irmãos, o vídeo ficou grande, eu não vou aprofundar para nós ir lá em Isaías e agora para estudar sobre isso aqui mais profundo não, amém? Mas você pode ver que aqui ele está falando disso, porque na sequência ele fala, então serão derrubadas a soberba da Síria. Quando ele fala vai ser derrubada a soberba da Síria, porque agora ele está julgando. Mas primeiro eles passou o quê? Com aflição. Primeiro eles passou o Nilo foi ferido, as ondas ali e todas as profundezas do Nilo se secaram. Amém? O Nilo se secou. Amém? Esse povo passou ali, fugindo ali no meio do deserto, ali indo para o deserto. Então será derrubada a soberba da Síria. E depois vem o Senhor e derruba a soberba da Síria e o centro do Egito. E eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Você está vendo que é o próprio Senhor Jesus está dizendo isso. E eu os fortalecerei no Senhor. Eu os fortalecerei no Senhor. O próprio Senhor está dizendo, o Senhor Jesus falando, eu fortalecerei vocês no meu Deus e andarão no seu nome, diz o Senhor. É o próprio Filho está dizendo isso. O Filho está falando aqui, eu os fortalecerei no Senhor. Para que o Senhor vai dizer isso? Eu vou fortalecer vocês em mim mesmo. Mas como é o Filho que está falando, ele fala, eu os fortalecerei no Senhor.
e andarão no seu nome, diz o Senhor. É porque primeiro ele fala: eu apresentei eles, Senhor, o teu nome. Eu guardei eles na tua palavra. Então ele vai primeiramente o evangelho, depois a sua vinda. Ele vindo, irmão. Amém? Então aqui tem primeiramente a pregação de cruz, o evangelho, a tribulação. Mas aqui também tem que ele vai vir e vai fazer de Judá, vai fazer de José e vai fazer de Efraim eles poderoso na batalha. Amém? A sua vinda e ele recolhendo o seu povo. Amém? Então é isso, o estudo fica por aqui.